Olá, estamos de volta. Vamos dar continuidade às incidências radiográficas dos membros inferiores, continuando a partir do calcânio, tá? A primeira parte a gente falou sobre o pé, agora a gente vai falar um pouquinho de calcânio e tornozelo, tá bom? Nós temos aqui uma incidência em que são demonstradas as lesões ósseas envolvendo o calcânio, o talos e a articulação talo-calcâneo, bem como a extensão e o alinhamento das fraturas. Nós temos na situação do pé, devido à sua estrutura anatômica e o seu posicionamento em relação aos outros ossos da região, nós temos uma situação de que quando a gente faz a visualização do pé numa incidência, a gente não tem uma visualização nítida do calcânio, né, do tornozelo, da mesma forma que quando a gente tem uma visualização de calcânio e tornozelo, a gente não tem uma visualização nítida das outras estruturas. Então a gente vai ter uma incidência específica, uma rotina de incidências específicas para calcânio, uma rotina de incidências específicas para tornozelo, incidências para retropé, para antepé e para artelhos, tá? Muitas das vezes a gente, como já falou anteriormente, a gente vai ter na situação dos artelhos, a gente realiza uma incidência mais generalizada, mas a gente tem consciência de que a gente não tem visualização de detalhes de dedos quando a gente faz uma incidência generalizada para pé, tá? Aí a gente tem aqui no tornozelo, né? A gente repara que o calcâneo, o tornozelo e o perfil de pé, a gente tem a visualização dos mesmos ossos, tá? Mas a gente visualiza que quando a gente faz o calcâneo, a gente não tem uma visibilidade do tornozelo e a mesma coisa em relação ao tornozelo, tá? Incidência para a avaliação de fraturas, luxações e derrames articulares associados e outras patologias que acometem as articulações. AP com o encaixe oblíquo do tornozelo. Essa incidência é particularmente útil na avaliação de patologias que envolvem toda a articulação do encaixe do tornozelo e a porção proximal do quinto metatarso, um local comum de fratura. AP do tornozelo, incidência com estresse. A incidência do estresse é quando é feito uma situação forçada de uma rotação, de uma tração ou alguma coisa desse tipo, tá? São incidências que vão ser realizadas após a percepção de que não existe nenhum risco de uma piora numa lesão já existente, tá? Então, ela é realizada após uma verificação de que não há risco de um agravamento, depois que a gente faz as outras incidências e a gente visualiza que não tem nenhum arriscamento dessa piora, tá? Nessa situação aqui a gente vê que o posicionamento da tração de entorse, do estresse, né, está sendo realizada manualmente. Então a pessoa que está fazendo essa forçação da posição está utilizando luvas, tá? Essa situação ela vai ser um pouco complicada para ser feita, para ser executada, né? Porque a gente precisa de uma outra pessoa para nos auxiliar, e isso é meio complicado. E a gente pode realizar isso colocando uma faixa ao redor do paciente, ao redor do tornozelo, e solicitando ao paciente para que ele mesmo faça essa tração, tá? É um pouco difícil, porque você precisa de um pouquinho de tempo para que você possa orientar o paciente de forma exata como vai ser realizado, né? Essa tração. O paciente precisa estar bem orientado em relação a isso.
e ele precisa manter a posição. Então, você precisa explicar bastante para ele como tem que ser feito, tá? Aí, reparem aqui, né? Patologias envolvendo luxação da articulação do tornozelo devido a estiramento ou ruptura de ligamentos. Se essa manobra for muito dolorosa para o paciente, é necessário realizar anestesia local, que pode ser aplicada pelo médico. De modo geral, essa incidência ela vai ser, de certa forma, acompanhada pelo médico. Como assim acompanhada pelo médico? Você precisa de toda a orientação sobre como vai ser realizada, tá? E às vezes pode acontecer dela ser solicitada logo após a cirurgia. Ela precisa ser feita com muito cuidado. Se você não tiver segurança em fazer, você seja bem claro com o médico e você fale para ele que você não tem segurança em fazer, tá? Porque numa situação pós-operatório, em que todo o procedimento cirúrgico ainda está muito recente, num ato de insegurança seu, você pode acabar lesionando o paciente e criando uma lesão nova ou piorando uma lesão antiga, tá? Aí aqui a gente tem algumas situações de fratura, platô articular no calcâneo. Fratura de calcânio é um pouco comum na situação de esmagamento de um paciente, por exemplo, que pula de altura e cai em pé. Fratura de malelo é bem comum em futebol. Temos um pseudotumor no calcânio. E análise de pé plano, o famoso pé chato. Axial ínfero superior de calcânio, planto dorsal. Busca visualizar fraturas com deslocamento medial ou lateral. Decúbito dorsal, joelho estendido, pé flexionado 90 graus em relação à mesa, raio central 40 graus angulado cefalicamente, entrando posterior ao nível da base do terceiro metatarso e emergindo logo abaixo do malelo lateral. Todo o calcânio é visualizado desde a tuberosidade posteriormente até a articulação talocalcânea anteriormente. O sustentáculo do talos é visto em perfil, medialmente, evidenciando correta posição. Lateral de calcânio. Decúbito lateral, membro afetado com joelho fletido 45 graus e perna oposta posicionado em relação ao mesmo. Pé dorsiflexionado 90 graus em relação à mesa, raio central perpendicular incidindo 2,5 cm distal ao malelo medial. O calcânio, talos navicular, porções distais da tíbia e fíbula, articulação calcâneo-cuboide e talocalcânea abertas são vistos em posição lateral. A lateral verdadeira é descrita pelo espaço articular calcâneo-cuboide e talocalcâneo. Aparecem abertos, assim como o seio do tarso, malelo lateral sobreposto à tíbia e ao talos. Axial supero-inferior de calcânio, incidência de Harris-Bert, utilizada como alternativa ao axial ínfero superior. Posição de ortostática, pé sobre o chassi, com a perna inclinada para frente, deixando o pé em flexão dorsal máxima, sem tirar o calcânio do contato com o chassi. Raio central angulado 45 graus podalicamente, incidindo posterior 5 centímetros acima do plano do chassi. Todo o calcânio deve ser visualizado. Então, essa incidência é uma incidência alternativa ao axial ínfero superior, tá? O paciente que por qualquer motivo não puder realizar a incidência ínfero superior, que é em decúbito, vai ser realizada a incidência em ortostática, tá? Desculpa.
Tornozelo, articulação talocrural. Estudo de lesões ósseas que envolvam o tornozelo, porções distais da tíbia e fíbula e proximais do talos e do quinto metatarso. AP de tornozelo. Decúbito dorsal, membro estendido, raio central perpendicular incidindo entre os maléolos. Não forçar a dorsiflexão. Maléolo lateral cerca de 15 graus mais posterior, numa projeção AP verdadeira. A porção lateral do encaixe do tornozelo aparecerá fechada. Caso isso ocorra, há suspeita de ruptura de ligamento. São vistos os terços distais da tíbia e fíbula, calcâneo, o talos, metade proximal dos metatarsos e maléolos lateral e medial, a porção lateral da articulação do encaixe do tornozelo não deve aparecer aberta. AP do encaixe para tornozelo. Estudo de patologias que acometem a região do encaixe do tornozelo com a parte proximal do quinto metatarso. Decúbito dorsal, membro estendido, perna rodada internamente de 15 a 20 graus, a linha intermaleolar paralela ao chassi, não dorsiflexionar o pé. Raio central perpendicular incidindo entre os maléolos. Toda a articulação do encaixe do tornozelo é vista aberta com uma distância de 3 a 4 milímetros. Uma abertura 2 milímetros maior é anormal. O posicionamento correto é tido com apenas uma pequena sobreposição da articulação tíbio-fibular distal. AP oblíqua em rotação medial do tornozelo. Demonstra fraturas envolvendo a articulação tíbio-fibular distal, base do quinto metatarso e a porção distal da fíbula e o maléolo lateral. Decúbito dorsal, membro estendido, pé dorsiflexionado 90 graus com a mesa, perna rodada internamente 45 graus, raio central perpendicular entre os maléolos. Terço distal da tíbia e fíbula, talos e maléolo medial e lateral são visualizados. A articulação tíbio-fibular distal deve aparecer sem sobreposição, assim como a articulação do maléolo lateral com o talos. Lateral, rotação medial ou lateral do tornozelo, utilizada para estudos de fraturas, derrames articulares e luxações. Decúbito lateral, membro lesionado fletido 45 graus e o oposto posicionado atrás do mesmo. Pé dorsiflexionado 90 graus com a mesa, raio central perpendicular direcionado para o maléolo medial, pode ser feita uma rotação médio-lateral. Tá? Essa rotação ela vai ser feita caso haja necessidade de você compensar um pouquinho o distanciamento que fica em relação ao tornozelo, tá? Você tem que tomar cuidado para não encostar, para o paciente não encostar o calcâneo, senão a parte do antepé vai ficar levantada, e nem jogar a perna toda para frente, senão o calcâneo vai ficar levantado, tá? Então tem que ficar bem simétrico. Você vai orientar o paciente para isso. Terço distal da tíbia e fíbula sobrepostos, calcâneo, talos, maléolos sobrepostos, a tuberosidade do quinto metatarso, cuboide e o navicular são vistos em posição lateral. A não rotação é evidenciada pela articulação tíbio-talar aberta e uniforme. AP forçada, inversão e eversão do tornozelo. Utilizada em estudos de patologias envolvendo luxação da articulação do tornozelo devido ao estiramento ou rupturas de ligamento. Decúbito dorsal, membro estendido, pé dorsiflexionado 90 graus em relação com a perna, segurar o pé e fazer eversão e inversão do mesmo. Raio central perpendicular incidindo entre os maléolos. Evidencia-se a articulação do tornozelo para pesquisa de ruptura de ligamentos e estiramento ligamentar.
oblíqua posterior interna semiaxial do tornozelo. Incidência de Brodin. Estudo complementar da articulação do tornozelo, realizam-se 4 incidências modificando somente o ângulo do raio central. Decúbito dorsal, membro estendido, pé dorsiflexionado 90 graus com a perna, rodar internamente a perna 45 graus, raio central angulado 10 graus, 20 graus, 30 graus e 40 graus, angulado cefalicamente, incidindo no malelo lateral. A articulação talofibular aparece aberta e o subtentáculo do talos aparece sobreposto. Então, essas angulações elas vão permitir a visualização do espaçamento articular, tá? E essas angulações elas vão permitindo visualizações mais acentuadas da mesma articulação, tá? Então, permite vários ângulos de visualização da articulação dentro de um mesmo posicionamento, de uma mesma incidência.